É um prazer receber você, até porque a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Primeiro, por que era importante agora esse aumento de impostos? Quero até te falar uma coisa que eu vi ontem, que foi um encontro do Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp aqui em São Paulo, reclamando com o presidente Michel Temer a respeito desse aumento. Ele, inclusive, está ainda lá em frente à Fiesp, um boneco dizendo que eles são contra os aumentos de impostos. O presidente deu a mesma justificativa que já foi dada na última semana, que é para equilibrar as contas públicas. Isso. E isso vai fazer com que a gente sofra quais as consequências a princípio? Vamos dizer assim, o governo usou o time certo para jogar esse aumento. Nós estávamos conversando sobre o caso da deflação, então já estava ocorrendo uma baixa do preço geral, né? Estava tendo uma queda nos preços, né? Em geral no comércio, então automaticamente você já estava tendo justamente puxado por uma queda que foi dada nas bombas, na queda do preço dos combustíveis, então veio o momento certinho de ele fazer esse aumento dos tributos. Só que aconteceu numa maneira que a população estava começando a respirar novamente com a queda dos combustíveis, os preços mais baixos nas bombas. Isso vocês precisam entender que é o seguinte: em São Paulo o preço é mais baixo do que em outras regiões. Tem regiões que... Dada a acessibilidade. Exatamente. Nossa, né? Pelo número de postos que possui, número de distribuidoras, então você acaba tendo até um preço mais... menos pior. Exatamente. Assim. Você vai em locais... Não é um preço melhorzinho, é um preço menos pior. Você vai em locais onde não existe essa quantidade, você vê preços de combustíveis a R$ 4,50, R$ 4,32, então é um valor muito alto. Para nós aqui em São Paulo, nós temos uma gama de postos que a gente consegue ainda procurar um preço competitivo, né? E tem que tomar cuidado também, porque o preço baixo demais pode significar uma mistura. Exatamente. Pode significar um álcool, um combustível adulterado, que muitas vezes acontece, né? Que a gente tem visto várias denúncias aí por conta desse desvio de combustíveis. Isso é um ponto, que a gasolina foi o primeiro, Isso. o start do negócio. Vamos pensar assim, a nível de economia, o momento o que a gente pode dizer assim, o governo anterior com o governo atual. O governo atual tem uma equipe atuante, então as medidas que são tomadas, elas são tomadas em decisões muito estratégicas. Então, houve uma baixa do preço dos combustíveis, que ocorreu uma deflação, automaticamente... tudo meio que propositadamente. Ele aumenta a carga tributária no momento que você está tendo uma queda nos preços, ou seja, como você houve a deflação, automaticamente ela vai repercutir muito pouco na meta da inflação anual. Então, quer dizer, aquela coisa assim de você sentir o governo na meta dele conseguir estourar a meta da inflação, pode ser que dê um efeito que nem apareça, por causa da estratégia como foi montada. Então, eu estou sentindo que você meio que concorda com esse passo a passo de agora? Não concordo. Não? Eu acho assim, a economia já está num grau de recessão. No caso da deflação, quando você tem uma deflação, ela já mostra assim, existem dois tipos que a gente pode ter de deflação. Uma por uma queda, por um excesso de oferta no mercado, então você tem muitos produtos no mercado, então faz com que o preço abaixe para que se possa colocar no mercado. E a outra, quando você tem uma deflação, por queda de preço, mais voltado por recessão. Mas essa eu acho que é por causa disso, Exatamente, né? Foi o que aconteceu. Houve uma queda dos preços dos combustíveis, uma queda do desemprego, teve um aumento, não teve uma recolocação, uma estagnação no desemprego. E, por sua vez, começou-se a ver que a inflação estava caindo, o consumidor acreditou na hipótese que o dinheiro dele ia valorizar mais, deixou de comprar naquele momento para comprar no momento futuro, querendo saber se o preço vai cair mais. Isso ocorreu o quê? Uma recessão e fez com que os preços caíssem, porque os comerciantes, os prestadores de serviço... Mas aí também entrou o dinheiro do Fundo de Garantia, que saiu agora a última parcela, né? Sim, mas... Isso não deu uma injeção no mercado? Não. O suficiente para... Não, muitas pessoas fizeram o quê? Liquidaram dívidas, pagaram contas. Outros guardaram para uma coisa futura e realmente não houve assim uma injeção direta no mercado. Houve sim algumas coisas assim, questão de eletrodomésticos, um aquecimentozinho muito pequeno,
mas não o suficiente como se esperava. Como que a gente pode fazer uma leitura? Para o investidor, para a economia, como pode-se dizer? Vai continuar as reuniões do Copom lá para a redução das taxas de juros. Hoje nós estamos com 10,25. Já tem previsão de redução de 1 ponto, ou seja, vai para 9,25. Até o final do ano já se fala em projeção de 7%. E o que isso faz bem para a nossa vida? Vai cair os juros. Isso, os juros vai ficar mais barato. Mas isso reflete diretamente no nosso bolso como? Porque se cai os juros e eles aumentam os impostos, eu estou pensando que o imposto é uma coisa que sai do meu bolso. Exatamente. Essa queda de juros me ajuda em quê? Em nada, diretamente. Porque quando caem as coisas, ao invés de eles fazerem de uma forma que a gente seja beneficiado por isso, daí já tem logo uma... Parece que você nem respira, né? Na verdade, pelo cenário que a gente olha assim, que para o investidor que a gente perdeu, que ele ficou com medo da estabilidade política que a gente tem, inclusive a estabilidade agora vai ter a votação, se aceita a denúncia ou não do Temer, então nós já tivemos uma crise política no governo passado da Dilma, agora tem uma crise política do Temer, mas dessa vez o Brasil consegue mostrar que a política econômica está segura. O objeto do governo qual é? Manter a redução dos gastos públicos. Só que ele aumentou os tributos, mas ele não apresentou aonde ele vai cortar. Ele precisa cortar, ele vai arrecadar 10 bilhões, mas só que ele precisa cortar 100 e poucos bilhões. Então, e ele não apresentou. Sexta-feira ficou de apresentar, não apresentou. Segunda, hoje, já tem cobrança para ele apresentar onde vai ser cortado. Não apresentou. Aumentar o imposto é rápido. Já foi rápido. Aumentar o imposto é rápido, mas para cortar a despesa deles não é, né? Mais ou menos isso, exatamente. Né? O ruim de você mexer diretamente nos combustíveis é que ele reflete diretamente na distribuição. Hoje a nossa malha rodoviária é o que alimenta praticamente... Infelizmente. Exatamente. Né? Nós não temos o sistema de trens, barcos, navios. A gente não tem um outro meio de escoar a nossa produção que não seja o rodoviário. Daí você que está em casa, você pensa assim, mas só o combustível aumentou e eu não tenho carro. Pode acontecer, da pessoa não ter carro. Eu queria te informar que você não está livre. Com certeza. Que o negócio, no final das contas, também você se lasca todo. Porque é o seguinte, se você tem um aumento como esse, significa um aumento também no preço de frete. Exatamente. Para você transportar grãos, para todo tipo de transporte, como aliás a Zona está falando. E daí isso vai aonde? Vai se refletir onde? No supermercado, na feira. Pode não refletir necessariamente agora, talvez não reflita no consumo de energia elétrica, a princípio. Que eu acho que talvez é uma coisa que eles consigam segurar. Mas transporte público mesmo, já houve uma briga danada em Osasco mesmo no último final de semana, já foi impetrado uma proibição judicial para que aumentasse, porque eles já tinham declarado o aumento depois da declaração do aumento de imposto. Para 4 não sei quanto e a justiça não permitiu. Mas é uma coisa que também você não tem como segurar. Não. Eu não sei, eu não achei uma atitude muito inteligente do governo no momento de tanta crise, você soltar um aumento como esse. Ele fez uma... achou, Ale? Eu achei um momento errado, realmente. Era o momento disso. É um momento que começava a se respirar um novo cenário. Aí, o cenário com que eles fizeram foi como se fosse um tabuleiro de xadrez. Por exemplo, eu tenho a inflação caindo, a super safra que vai baixar mais os preços dos combustíveis em relação ao mercado internacional vai continuar caindo, o que vai refletir para nós. Então, quer dizer, eu aumento o combustível, mas ao mesmo tempo eu vou apostar numa queda internacional para que o meu petróleo fique mais barato e aqui caia. Mas só que se você analisar o valor, praticamente dobrou o PIS e COFINS na gasolina e no diesel. No álcool não foi tanto, mas aumentou na distribuidora, que você não tinha. Na distribuidora não tinha esse PIS e COFINS, agora passa a ter. É uma alíquota de já aumentou 0,20 centavos, né? Então, quer dizer... não é pouco. Não, e o álcool, ele já tem uma questão de safra que ela concorre entre a gasolina, então tem épocas do ano que a safra cai, e o álcool começa a ficar mais caro e ele deixa de ser competitivo. Ele tem aquela continha que você tem que fazer, você tem que dividir um pelo outro, tem que ficar com 70%. Sabe o que me deixa meio assustada, olha, com esses aumentos? Porque a gente não tem muito o que fazer, né? Não, infelizmente, você fica refém. Olha, só para você ter um impacto,
se você abastece seu carro com 45 litros, coloca 45 litros, você vai ter R$18 a mais. Então, isso que eu ia falar, porque quando você fala do aumento do combustível, isso é legal para você que está em casa entender, porque assim, mas aumentou só 0,40, não sei quanto, 0,40, que dá o quê? 10 centavos, 15 centavos, que é isso, normalmente é isso que dá, não dá mais de 15 centavos. Não, 0,40 centavos já. 0,40 centavos foi bastante, foi bastante. Então, se 0,40 centavos por litro, você já vê os 40 litros, você já vai sentir pra caramba no seu bolso, você usa muito carro, você vai sentir muito esse aumento. E vai sentir também o reflexo. Esse mês, eu acredito que nos próximos 2 meses, nós vamos ter muitos aumentos nas prateleiras de supermercados, porque nós temos tido um inverno seco demais. Exatamente. Faz mais de 20 dias que não chove. Então, isso também faz com que a safra já se perca muitos grãos. Então, assim, não tem muito como se prevenir. Mas eu sempre falo que a nossa escola tem que ser o voto, né? Você tem que começar a entender que, não que você vai mudar o mundo, mas tem que começar a mudar de alguma forma. E o voto é a melhor forma de protesto. É o que eu falo sempre. Muitas pessoas pensam muito no cargo, o voto, meu voto mais importante é para o executivo. Qual que é o executivo? Presidente, governador, prefeito. Esquece do vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Que é para onde vai passar tudo. Exatamente. Então, o voto... Problema sério isso daí, viu? Você tem que aprender a votar certo, porque só se aprova isso no Congresso, e só tem maioria no Congresso, o presidente só consegue fazer isso, essas alterações que impactam a gente diretamente, se o Congresso permite. Entendeu? Então, por isso que é importante. Agora, em relação ao momento, o governo fez uma conta assim. Sabe aquela conta assim? Recebi férias, recebi 13º, é o momento de eu jogar agora uma conta para eu pagar aqui que não vai aparecer no meio da coisa. Foi mais ou menos o que ele fez. Mas foi um erro. Foi um terrível. Não era o momento de fazer uma... Não, e você está vivendo um momento político péssimo. O governo está ali na tábua da beirada. Exatamente, né? solta na sexta-feira, sendo que a votação é agora. Pois é, eu não entendi não. E assim... Eu não entendi essa estratégia, ou a falta dela, né, nesse caso. E ele tinha que... Eu acho que o mais importante não era o aumento, mas sim mostrar onde ele vai cortar. Porque até agora não apresentou onde vai ser cortado. Ele está preocupado, está mostrando que ele está preocupado com a meta fiscal. Até aí, muito bem, mas só que cadê? Aonde vai ser o corte? Não foi proposto. Ale, para finalizar, você acha que nós vamos ter mais aumentos por aí nesses próximos meses, até o final do ano? Sim. Existe essa possibilidade? Sim, o ministro o Meirelles já deixou claro que não havendo como cortar mais os gastos do governo e o déficit continuar, ele vai mexer na carga tributária. Então a gente tem que ficar muito atento com aonde vai ser mexido para tomar os devidos cuidados. E levando em consideração todas as negociações com aqueles deputados que ainda estão em cima do muro, o gasto vai ser muito maior nos próximos dias. Por isso que a gente fala assim, como muito que você grave vai... isso. Porque aí você abre mão de emenda, você abre mão de orçamento, como que você... Exatamente, cai num contrafluxo muito grande. Você fala assim, não, o governo está com déficit, eu preciso aumentar a parte do PIS e COFINS do combustível para aumentar minha arrecadação, para eu tampar meu rombo. Mas, ao mesmo tempo, você começa a ouvir... Você cria um rombo maior ainda. Aí você começa a ouvir, estamos negociando emendas, estamos fazendo isso, então você começa... Aí a população fica naquela, poxa, e eu vou pagar a conta? Vai. E uma coisa que você falou foi muito importante. Mesmo quem não possui carro, ela é impactada diretamente. Totalmente. A farinha vai chegar na padaria como? É verdade, o pão, é tudo. Pão, não tem jeito. leite, frutas, tudo. Tudo chega no mercado, para nós, no mercado, via transporte, via caminhão, que é movido a diesel. E foi também impactado, 0,38, 40 centavos na gasolina e 38 centavos, 39 centavos no diesel. Então, vai impactar em você também. Agora... para nós consumidores que usamos carro, assim, pode ser que a gente reduza, ficou mais caro, eu vou usar menos durante a semana. Mas aí você, na hora que for pegar o transporte coletivo, pode ser que as empresas elas vão ter uma pressão muito grande no aumento do combustível nas bombas. Você vai ter o Uber, táxi, que também usam. Não tem como escapar. Então você começa a ter um efeito em cascata. Verdade, não tem como escapar. Exatamente. Ale, obrigada por você estar com a gente de novo. Sempre uma alegria te receber. Muito obrigado. Olha, o Alessandro Azzoni está no Facebook, nas redes sociais mesmo, como Ale Azzoni. Você pode entrar em contato. Se tem alguma dúvida, deixa a tua pergunta que ele vai respondendo para você. Ele está sempre aqui para nos ajudar também. É uma alegria te receber. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Super esclarecedor. É bom, não adianta.
É só por Deus mesmo esse país. Você vê que as coisas vão cada vez se enrolando mais e o dinheiro é muito utilizado de maneira inadequada. Então, por conta disso, a gente acaba pagando a conta mesmo. Então, seja prudente você, sabe? Procure economizar da melhor maneira possível para não se afundar em dívidas. Agora a gente deu uma animadinha, tem tanta gente com dinheiro aí do fundo de garantia, não vai gastar à toa, porque a verdade é uma só, nós não sabemos o que vem por aí. Então você se preserve um pouquinho do seu dinheiro para uma emergência que pode sim acontecer um aumento aí fora de hora, mais aumentos fora de hora.